Salve, 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 queridos amigos do módulo de estudo do Evangelho da nossa casa bendita, o grupo da Fraternidade, Irmã Sheila, que eu tenho a alegria de me sentir filho, uma vez que foi o primeiro grupo espírita que nesta encarnação me acolheu nos idos longínquos anos de 1987. Ao participar dos projetos da casa e também com muita satisfação, grupo de estudos, que eu também tive a oportunidade de não só ter participado como membro estudante, mas também fui colaborador na formatação de programas e também coordenando diversas frentes nos módulos que vocês estão tendo a oportunidade, e eu me recordo com o coração sempre cheio de emoção. Agradeço porque é a primeira vez que estou com vocês através da plataforma da internet. Embora tenhamos a experiência já há 10 anos fazendo estudos ao vivo, então isso para a gente não é novidade. Através da nossa casa que fundamos em 2008, que é a Casa de Kardec, a FEAC, situada no bairro São Gabriel, e hoje nós temos o canal Gênese, que é o veículo que a gente faz as produções de conteúdo, além da parceria com a Rede Amigo Espírita. Portanto, agradeço a oportunidade para vir falar sobre essa obra Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 7º. Antes disso, eu gostaria de abraçar a todos que estão na sala. Quando nós estamos com vocês nos módulos, vocês sabem que eu acabo tendo uma dinâmica um tanto quanto interativa, mas com o tempo sendo mais apertado, eu espero no final poder atender às possíveis questões ou sugestões que nós vamos acolher para aprimorar futuramente. E eu gostaria de endereçar um abraço especial a um amigo do peito que eu estou vendo no chat, que é o meu querido amigo Júlio Zotero. Grande abraço, Julinho, amigo da União Espírita Mineira. Pois bem, capítulo 7º, sem delongas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos, para seguir o roteiro definido pela coordenação, eu vou trazer um esquema para que a gente possa delinear os caminhos que vamos tentar percorrer nesse tempo. Vamos lá. O objetivo do estudo de hoje, seguindo a programática que me foi passada, refletir sobre a necessidade do esforço pessoal na superação das limitações e no cumprimento dos deveres, bem como da humildade na conquista da harmonia nas relações. Pois bem, nós vamos trabalhar neste módulo 4 tópicos. O que se deve entender por pobre de espírito é o primeiro. Segundo, aquele que se eleva será rebaixado. Terceiro, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Quarto, orgulho e humildade. Todas as vezes que nós vamos falar sobre uma obra, especificamente da doutrina, no que remonta às obras fundamentais de Allan Kardec, eu sempre convido os amigos para observar a didática estabelecida no livro. Princípio, meio e fim, encadeamento dos temas, porque é uma construção de uma ideia. Nós podemos utilizar o livro aleatoriamente abrindo para buscar uma orientação, é extremamente válido. Mas, sob o ponto de vista de um grupo de estudo que está mergulhando no pensamento de Allan Kardec, o livro Evangelho segundo o Espiritismo deve ser tratado como um compêndio de uma fundamentação teórica muito interessante no que remonta à teoria moral espírita. Então Kardec dá toda uma cadência nos assuntos até atingir a culminância com as preces espíritas. Observe que prece espírita se conjuga com o primeiro capítulo que
todos sabemos ser, não vim destruir a lei. Dar-lhe cumprimento. A prece é o corolário da atividade do trabalhador com o Cristo. Mas nós vamos trabalhar com esses tópicos no posicionamento da obra, que é o capítulo 7º. Vale lembrar que o capítulo 6º é a abertura para um projeto do Consolador Prometido, que é um dos pilares da doutrina espírita. Veio ao mundo para consolar, para esclarecer, para orientar, para encaminhar a todos dentro desse projeto que carinhosamente nós chamamos de trajetória educativa terapêutica na casa espírita, ou dentro do movimento espírita, porque para ser espírita não existe a obrigatoriedade de frequentar uma casa espírita, embora saibamos da sua importância. Então, a título apenas de esclarecimento para aqueles que acessarão esse conteúdo, lembremos que o Espiritismo é uma proposta de autonomia. O objetivo é esse: livre-arbítrio, escolhas, consequências, responsabilidades, compreensão do dever e vencendo os óbices no caminho na direção da perfeição. Mas que na casa espírita nós temos um laboratório extraordinário. E eu estou aqui batendo um papo amigável, singelo, sem pretensão, com pessoas, com amigos que estão adentrando no Grupo Sheila, que nós conhecemos a história desde os primórdios e sabemos que o Grupo Sheila tem uma função espetacular de ser uma escola de preparação de trabalhadores para lidar nas suas frentes, como também preparar os viajores para lidarem em outras casas espíritas. Mas aqueles que não têm a oportunidade de frequentar o centro espírita, a lição, a proposta, o conteúdo doutrinário chega para eles e eles podem sim se considerar espírita, porque espírita, na visão de Allan Kardec, é todo aquele que acredita nos espíritos, na mediunidade. Ponto. Prosseguimos, dizendo o seguinte: então, esses 4 tópicos serão o roteiro, porque eles vão esquadrinhar, fazer um mapeamento da ideia que Allan Kardec propõe nos Bem-aventurados os pobres de espírito, repetindo, capítulo anterior, o Consolador Prometido. Mas vamos lá, para seguir a didática. Então, o primeiro módulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós colocamos uma ideia básica desse primeiro movimento para chamar a atenção dos amigos. Nós vamos nos deparar com o tópico 2º, que é um comentário de Allan Kardec, um comentário extenso, mas muito pródigo. Mas pensamos uma ideia básica para que a gente possa refletir sobre ela nessa noite. Porque além do estudo, nós temos que também recordar que temos o ambiente terapêutico para atender os espíritos que estão conosco e que precisam de carinho. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Essa ideia primeira, ela representa a filosofia pura, uma vez que o Espiritismo tem os seus 3 princípios, os 3 ângulos de filosofia, que é a base fundamental do Espiritismo. Teoria moral espírita. Pois bem, a parte da ciência, mediunidade, relação com os espíritos, aprimoramento, sensibilidade, tudo isso. Mas vamos lá. A fundamentação da teoria moral espírita, ela se dá pelos mecanismos da compreensão da destinação dos seres. Livre-arbítrio é um dom divino que nós vamos habilitando, desenvolvendo, potencializando a cada passo da jornada. Somos
livres, entre aspas. O que nos impede de ser livres plenamente? A nossa condição espiritual. Lembrando que nós operamos dentro de uma faixa evolutiva de possibilidades e de limites que são estabelecidas pela nossa mente. Começamos o diálogo assim. Aí nós vamos nos deparar com ensinamentos pródigos que definem que a gente não pode fazer o que a gente não dá conta. Você não pode dar passos maiores do que as pernas, como se fala aqui em Minas. Então, por mais que queiramos ampliar a nossa mente, filosoficamente não é possível. Sobre o ponto de vista pleno, nós temos que abrir para a filosofia que indaga, que estabelece princípios, escolhe, portanto, e vamos agir conforme estas escolhas. À medida em que vamos trabalhando, repetindo, tornando a fazer, nós vamos fixando esses conteúdos e adquirindo autoridade. Autoridade no sentido de compreender pela vivência o mecanismo que está sendo elaborado no campo mental. Aonde que nós podemos chegar? A cada conquista interior, sobre o ponto de vista intelecto, moral, é como se a gente fosse abrindo as possibilidades, definindo um campo mais ampliado para operarmos. E esse mecanismo moral, intelecto, ele se agiganta quando investimos, como eu disse, no verdadeiro sentido da vida, lidando com o intelecto, mas aprimorando as virtudes. Virtude é o objetivo principal da humanidade. Virtude que expressa leis divinas que estão esculpidas dentro de nós outros. Para se movimentar na busca da sabedoria, o primeiro passo é estabelecido pela humildade. Lembrando que as virtudes dialogam entre si. Todas têm o seu peso específico de importância. Mas a humildade é fundamental, porque é um princípio básico do aprendizado. Estamos aqui nos colocando de joelhos diante do Mestre, a saber, Jesus. Subimos ao monte e por isso ouvimos dele. Bem-aventurados os pobres de espírito. O Mestre ascende, o Mestre se eleva, porque na verdade ele desce apenas para nos ajudar, porque a sua condição é permanente na altura. Ele está para além das nossas concepções humanas. E nós não vamos alcançá-lo pelo intelectualismo. A intelectualidade auxilia na compreensão, mas o que projeta o espírito é o sentimento. E para que o sentimento seja elaborado, seja projetado para as faixas superiores, o que os impulsiona são as virtudes. Humildade é se colocar na condição de aprendiz permanente. Então, quando Jesus diz, nesse tópico, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está nos convidando para refletir sobre a importância de sermos pobres no que remonta às questões transitórias. Porque nós temos que, naturalmente, aprender a dar valor a todas as coisas. Porque tudo é importante, tudo tem seu peso, tudo tem sua qualidade. Até aquilo que para nós já não presta, um dia serviu. Quando nós vamos aprendendo a colocar cada coisa no seu lugar
E eu estou trazendo aqui um pensamento de Platão. Dar valor, ser justo, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Pois bem, o que para nós vai ficando claro ao nível da evolução espiritual, com esta visão que estamos aqui tratando com o Evangelho, é compreender esse mecanismo que nos convida para um encontro consigo mesmo. Eis a bem-aventurança. Então, quando você, sexta-feira, sai de casa, agora não, né? Liga o computador para acompanhar o módulo, o estudo do Evangelho na sua casa, você está encontrando com os amigos pelo portal Sheila. Mas, na verdade, você está marcando um encontro com você mesmo. E esse mecanismo, ele é tão especial, e ele deve ser trabalhado com tanto cuidado, porque ele, na verdade, vai trazer consequências. Muitas delas que nós ainda não compreendemos, mas sentimos intuitivamente serem boas. Agora, com arrogância, com orgulho, com presunção, ou sentado naquela cadeira dos fariseus religiosos que apontam o que fazer, mas não praticam, ou dos homens da ciência que se julgam poderosos, desconsideram o que não está dentro dos seus dogmas ou dos seus princípios, não tem diálogo com esta novidade do Evangelho. E o interessante, meus queridos amigos, que durante muito tempo nós praticamos desta maneira. Nós bebemos da fonte de uma água limpa, mas por ignorância ou por infantilidade. E num terceiro ponto, por arrogância intelectual, nós adulteramos a mensagem do Cristo. Interpretamos indevidamente. Para quem não está familiarizado com essa ideia que eu estou trazendo, eu acredito que todos já estejam, abram o primeiro capítulo da obra que nós estamos estudando, que nós vamos nos deparar com Allan Kardec falando que os homens adulteraram de uma forma grotesca a mensagem do Cristo. E ao longo do tempo, nós materializamos essa mensagem, adornamos de ouro, para dar um valor ao ego, às personas, criamos institutos, definimos regras, sacramentos, apoderamos os homens, demos também poder aos santos e estabelecemos um regime da conhecida ideia que foi desenvolvida por um grande filósofo que viveu no século XVIII, alemão, Immanuel Kant. Ele trouxe uma teoria muito interessante sobre o que vem a ser heteronomia, que é uma regra, seja religiosa, seja na ciência, ou seja na sociedade, que impõe o comportamento. E foi o que nós fizemos. Inclusive, interpretamos indevidamente esta questão de ser bem-aventurado pobres de espírito. Porque durante muito tempo nós interpretamos como que o grande lance então era ser pobre. Pobre, como a nossa visão do reino dos céus era materializada, com ouro, com poder e etc., com palácios, com capelas, com santuários. Então, nós, quanto seres humanos, para servirmos a Deus, e numa linguagem jesuítica, nos tornarmos soldados de Jesus, como se ele estivesse montando um exército para fazer uma guerra, nós criamos um sistema muito complexo. E a proposta de Jesus, esclarecida por Allan Kardec,
e os espíritos que continuaram na interpretação do que nos foi oferecido, ela tem muito mais a ver com filosofia do que com prática religiosa. Esta prática religiosa que deturpou, ok? Ou seja, pobres de espírito é nos desvestirmos das capas, deixar de lado tudo aquilo que vai impregnando a nossa tessitura espiritual, arregimentada por pensamentos indevidos, por comportamentos que ferem a ética espiritual. Ética espiritual, deixa eu abrir um parêntese, é que tem a ver com a nossa consciência. Porque não existe regra lá de fora que vai impor o que devemos fazer. Aliás, convido vocês para continuar mergulhando na teoria espírita, porque nós vamos nos deparar com algumas reflexões muito importantes sobre lei divina na consciência e que é escrita por nós. A lei divina, ela está, vamos dizer assim, regendo o universo sob o ponto de vista físico. Mas sobre o ponto de vista moral e espiritual, é um trabalho do indivíduo que vai se reunindo em coletividades. Então, apenas para dar mais um dado para passar adiante. O mundo espiritual, para quem está começando, e eu pensei assim também, eu ficava muito preso naquela ideia do mundo espiritual com pedra, com pau, com água, com cheiro. Ou seja, dando muito valor a um outro estado vibracional da matéria. As colônias existem, hospitais, escolas, objetos, roupas, existem. Mas o grande lance daquele que realmente está querendo compreender o que é o mais bonito na doutrina espírita, que é a sua teoria moral, que é filosofia pura, que dialoga com todas as tradições filosóficas do passado, numa linguagem moderna, ou melhor, mais sintética, para ser popularizada, porque para você estudar espiritualidade, não tem necessidade de você entrar para uma escola platônica, pitagônica, qual for, ou kantiana. Seria muito legal se você pudesse passear por elas. Mas se nós nos determos na proposta resumida, mas uma síntese espetacular e radiante, que é o Espiritismo, nós já teremos elementos suficientes para fazer a transformação pessoal. Nós temos que nos voltar para os princípios morais. Com isso, vou trazer o século XVIII com Kant. Ele já antevia o que Kardec ia explorar futuramente. Ele falava que além dessa vida física existe uma vida moral e que há movimentos daqueles que deixaram o mundo daqui, a partir do regime moral que eles compartilhavam, flutuavam, vivenciavam, isso vai ser transposto para o lado de lá. Então, nós temos, numa outra faixa dimensional, comunidades que vibram em faixas específicas e, de acordo com o comportamento psíquico, desenvoltura mental, existe, vamos dizer assim, um contexto energético que estabelece uma lei moral para aquele grupo. Só vai participar as mentes e os corações que vibrarem naquela faixa. Então, a humildade, a beleza, a sensibilidade que esse capítulo sugere, nos transporta para horizontes assim muito especiais. E só para passar adiante, eu ainda vou trazer aqui um elemento que eu tenho repetido isso ultimamente. O mundo espiritual é o mundo da afinidade, diferente do mundo da Terra. Só para dar uma ideia.
Aqui nos reunimos não necessariamente por afinidade. Aliás, complexo até se reunir nesses territórios. Porque nós temos que cumprir algumas atividades. E como estamos num processo de muito frisson, de muitas mudanças, de muitas repercussões e muitas vezes não agradáveis, nós somos impactados e em determinados momentos sentimos falta até de apoio, de relação, de carinho, de afetividade. Aonde está a minha alma gêmea? Movimento espírita, né? Tem gente procurando a alma gêmea até hoje. E aí a gente brincava, né? Desde lá de trás, né? Tem as algemadas, tem as gemidas, mas o Emerson Pedesoli que gosta de falar, né? Que a dele, a alma gêmea, é jabuti, não chegou até hoje, ela é muito lenta. Mas a definir o quê? Que nós estamos trabalhando com o que é possível, é o que tem. E isso, muitas vezes, nos traz muitas dificuldades. E queremos nos elevar, queremos vitórias sobre o ponto de vista da inserção social, do reconhecimento, da premiação, para que a gente tenha forças para continuar a marcha. E é um grande equívoco. E nós estamos aprendendo isso a duras penas. Ou seja, não deposite expectativas em lugar errado. O que eu quero dizer? Nós precisamos de compreender a beleza da vida, as leis sacrossantas do universo que estão dentro da gente. Porque à medida que a compreensão se estabeleça, nós teremos mais clareza no despertamento da consciência para administrar melhor as nossas emoções, para garantir mais tranquilidade. Por quê? Se não conhecer a si mesmo, e por isso que eu estou insistindo muito nesse primeiro tópico da humildade, porque a humildade é um projeto de autoconhecimento que conjuga esforços daqueles que estão em busca dessa sintonia, dos ideais. Porque na filosofia, por exemplo, socrática, nós vamos ser convidados a conhecer a si mesmo. Aliás, Jesus respalda. Um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Porque conhecendo a ti mesmo, você vai para o segundo movimento, que é filosofia pura. Domina a ti mesmo. Aí nós vamos dialogar com desejos, com paixões. Nós vamos começar a discutir sobre um elemento extraordinário que está dentro da gente, no nosso mundo mental, que tem que ser acionado. Que Immanuel Kant foi quem começou a falar sobre o assunto no mundo moderno, a vontade. E que o nosso professor Emmanuel, parceiro do Chico Xavier, mentor do evangelho espiritista no Brasil, representando Kardec, chama a atenção. Se o Emmanuel não representa Kardec, me desculpe, mas existe aí tumulto nas ideias. Alguma coisa não bate. Então, nós temos uma escala. Kardec, Emmanuel, Chico operando. O Emmanuel é o intermediário. O intermediário é o filósofo. O filósofo que está conectado com o mestre. Porque o filósofo, na verdade, na terminologia que nós estamos acostumados no cristianismo, nós o tratamos como discípulo. Porque o filósofo é o amante da verdade, em busca da sabedoria. Então ele sempre está no movimento do ir e vir para aprender. E não cabe orgulho, presunção. Então nós vamos nos deparar com esse segundo tópico, que é aquele que se eleva será rebaixado. Rebaixado porque caiu para uma outra divisão? Rebaixado porque alguém puniu, perdeu o posto, não é? Desceu na hierarquia. Que história é essa de ser rebaixado?
Na verdade, nós vamos refletir o seguinte. Eu vou trazer o comentário que está no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês fiquem bem atentos ao texto, para não ficar parecendo que a gente quer apenas trazer a nossa interpretação, embora ela esteja em sintonia com o texto. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança, no caso Jesus, como o tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimente a superioridade e a infalibilidade. O texto é claro. Um dos textos que, particularmente, eu utilizo nas exposições quando vou falar de educação. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, vamos lá, primeiro versículo. Jesus foi indagado quem era o maior no reino dos céus. Aqui nós estamos no contexto. O texto que eu li está à frente. Ele chama o menino e coloca no meio deles, dizendo: enquanto não vos converterdes. Para me ser mais didático, a pergunta é: quem é o maior? Resposta: traz os meninos, bota eles aí. Vamos falar igual o carioca, bota aí, né? Só para dar uma quebrada, viu? Para vocês darem um sorriso, porque senão fica muito sisudo, né? Vamos lá, traz a criança. O que a criança simboliza? Nós não estamos falando da criança que é um espírito reencarnado. Pula essa parte, não faz parte do menu da noite. Nós vamos dialogar com a criança representando a pureza da alma. Pureza da alma não tem nada a ver com essas coisas que a gente acha que é impuro, porque esvaziamos a palavra pureza. Pureza de intenção, vamos por aí. Pureza no sentido de não estar conspurcado, contaminado, por exemplo, por esses viés da sociedade. Olha o mundo que nós estamos enfrentando. Polarizações, intolerância, campeonato de infantilidade nas redes sociais. Não estamos discutindo nesses territórios. Nós estamos chamando para fazer uma tomada de consciência. Sabe aquela criança que acredita no pai? Você já foi criança. Eu sempre acreditei que meu pai ia consertar o meu brinquedo quando ele quebrava. A criança que busca apoio, o colo de mãe. A criança que no momento de fragilidade, ela não tem vergonha de se manifestar, até sabendo que tem limites. Mas a criança bem direcionada nos planos da educação, ela tem pudor. O que é isso? Ela tem escrúpulo. À medida em que ela vai se desenvolvendo no lar e na sociedade, é que ela vai perdendo o pudor, perde o limite e julga que está na moda fazer bagunça, sob qualquer ponto de vista. Aliás, eu não estou falando da criança peralta, porque qual de nós não fomos? Quem não foi será, viu, na próxima encarnação. Você vai fazer uma bagunça, você vai quebrar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa proibida, porque a criança, inclusive, ela tem curiosidade. Aliás, sem curiosidade não tem filosofia. Então não temos que temer perguntar, bater na porta. Mas o grande momento, o grande lance é compreender que para tratar dos assuntos espirituais, do reino de Deus, para mim ficar bem sintonizado com uma linguagem assim, ajustada ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um livro escrito no século XIX, com composição de autores espirituais, a maioria deles que foram padres, utilizaram uma linguagem muito teológica, que tinha que ter sido mesmo. Não estamos discutindo. Mas eu estou apenas usando um recurso didático para dizer para vocês: o reino dos céus. O
que até hoje multidão de pessoas, cristãs, judaicas, islâmicas e etc., procuram o reino de Deus em algum lugar, no céu, seja onde for. Nós estamos dialogando com a morada espiritual que é da nossa competência, que nós temos que investir, é o mundo íntimo, e que ele tem fragrâncias dos céus, mas tem o furor, o fulgor, a intensidade do inferno. Puxa vida, agora ele foi longe. Fui não. Porque, na verdade, céu e inferno está de alma. Purgatório é uma zona de ajuste para a gente poder retemperar. Tudo isso está dentro da gente. Ok? Então, a criança... Desculpe, para não perder a ideia. Então, Jesus diz, converter e tornar. Então, enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a criança, não podereis entrar no reino dos céus. Então, observe para mim passar para frente. Conversão, filosofia, fazer-se ciência. Fé sem obras, morta. Discurso acadêmico, discurso teológico, que pode encantar, atrair multidões e etc., mas não tem profundidade, não tem autoridade. O indivíduo vai discursar, contagia, mas não, depois que termina, você torce o que ficou. Tem que ficar conteúdo. Isso é filosofia. Isto é ciência. E se te tocou, porque o conteúdo não necessariamente vai bater no seu coração. Porque de repente não chegou o momento, não é isso que tu quer, ou de repente ainda não está favorável para a aplicação. Mas o conteúdo espiritual é uma semente que vai sendo lançada em muitos territórios. Busca a prece com humildade, com simplicidade, para que essa terra do coração se faça arada, preparada, para que a semente encontre um solo que favoreça para que ela amanhã se desenvolva e se torne, quem sabe, um dia uma árvore robusta. Então a mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Amigos, esse capítulo é pródigo. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Meus queridos amigos, esse texto fala e cala fundo no coração, porque aqui quebra todos os nossos padrões, os valores, sob o ponto de vista do mundo transitório, desse mundo ilusório, trazendo novamente o precursor do Espiritismo, Platão. Aliás, eu tenho citado muito Platão nessa noite, porque nós vamos encontrar Allan Kardec, é ele que está falando. Se você não concorda, não tem problema. Hashtag Kardec, eu não concordo. Mas Sócrates e Platão representam a escola dos filósofos que são os verdadeiros precursores dessa doutrina maravilhosa. Ser pequeno para ser grande. Aí, eu tinha separado aqui, vai dar tempo. Embora o último tópico do capítulo é orgulho e humildade, mas a gente já antecipa. Eu tenho uma palestra que eu fiz questão de fazer uma transcrição rápida. E eu gosto de dar os créditos. Aliás, é obrigação dar créditos. E no meio espírita tem muitas teorias que são citadas como de autoria própria, mas tem aqueles que as lançaram. Então, a obrigação nossa é dar crédito. Aliás, uma dica para você que está começando. Eu falo para os meus pares, quem trabalha comigo. Nós aprendemos isso, eu não sei se o Júlio continua no chat. Júlio,
Nós aprendemos na União Espírita Mineira, você vai se recordar, aliás, eu aprendi isso com você também, que em tudo que nós colocarmos como referência doutrinária, tem que ter o autor, o espírito, o livro, a editora, para facilitar a pesquisa, sim, mas para dar créditos àqueles que são os verdadeiros autores. E eu tenho transcrito uma palestra, só um trecho dela, de um filósofo muito conhecido no Brasil, que é o Mário Sérgio Cortella. E certa feita, ele fez uma observação interessante que encaixa no nosso trabalho, sobre a questão da diferença entre humildade e subserviência. E aqui o conceito nos ajuda ainda mais a trabalhar a humildade. Ele diz assim: uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, aquela que se dobra, aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, quem quiser anotar, vale a pena, pessoal. É um conceito muito especial para se estudar a fundo. Repito, uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo. O que pode ser sabido. Por fim, para resumir, humildade não é subserviência. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode, mas ela tem convicção que ela vai crescer. Se você e eu não tivermos esse princípio, esse ideal de crescer sobre o ponto de vista íntimo, seremos mais um. Faremos comum o que Deus nos deu como um dom divino. Agora, o interessante é que na filosofia da humildade, que o Espiritismo explora, com o apoio dos educadores do além, que visitam você e todos nós nesse momento, é que é fundamental que reflitamos sobre essa importância de entrar para dentro. Anotem essa frase: quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro, mais fora. Isso dá um duplo sentido. Quanto mais mergulharmos no nosso universo para se conhecer, para se dominar e para se transformar, mais estaremos desconectados da ilusão de fora. Agora o outro sentido, mais fora. Mais autoridade teremos para oferecer contributos valiosos para quem nos observa. Porque a filosofia dos pobres de espírito, que Jesus não revela aos doutos, mas sim ele projeta para os prudentes, para os simples, propõe que para a felicidade do ser, para que ele seja pleno, ele tem que investir em si mesmo, operando com todos do caminho, sem fazer acepção, conforme a vida prodigalize, oportunize. Te telefonou, o endereço está certo. A carta chegou na sua casa, ela não chegou errada. A notícia, a doença, a alegria, a tristeza, a bondade, a saúde, e aí vai, te pertence.
Então nós temos que, dominando a si mesmo, sintonizados com o Cristo, que revela essas coisas, estes projetos, para quem está assim, Senhor, me ajude. Aí ele responde dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. E aí eu adequo ao texto disponibilizado no item 7 do capítulo. Disse então Jesus essas palavras, graças te rendo. É muito especial esse trecho para a gente. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes. São os maiores. Quanto menor se fizer, maior será. Na sociedade materialista, sensualista, do mundo da competição, do resultado, do know-how, o que vale é você ser grande. Então, quanto mais crescer no mundo, se apequena espiritualmente. O contrário. Quanto mais você investir no mundo íntimo, você vai abrindo mão das concessões do mundo. Então, naturalmente, você não será grande. Sobre o ponto de vista que não haverá um consórcio, uma sintonia, um status quo, que você fique bem lá fora, ao contrário de ficar bem consigo mesmo. Então, por isso que nós citamos a questão da heteronomia, que pode ser uma religião dominante, que te castra, que diz assim, você tem que fazer isso. Mas a sociedade também diz. E se você não fizer, mesmo contrariando a própria consciência, você não se dá bem no mundo de fora. Então observem que paradoxo. Aí, naturalmente, vem aquela pergunta. Mas o que fazer? Eu estou no mundo. Então, a sugestão é refletir que a humildade é virtude muito esquecida entre vós, os encarnados. Humildade é virtude que precisa de ser trabalhada contra o seu terrível adversário, o orgulho. Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? O que vai potencializar a virtude? Caridade. Como que você vai praticar a caridade sem humildade? Os espíritos estão dizendo, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Portanto, meus queridos amigos, o assunto é vasto e prodigaliza reflexões assim muito especiais nesse momento histórico que estamos atravessando. Observem, você, eu, a grande maioria que está sendo convidado a estar dentro de casa, porque existe um problema social, pandêmico. Qual é o nosso convite que Jesus nos encaminha nesse momento? Entre dentro do seu universo. Valorize os seus potenciais. Brilha a sua luz. Tenha fé na vida. Pensamentos positivos. Nós não acreditamos que os espíritos nos envolvem. Nós temos convicção. É certeza. Comprovada. E eles estão conosco contando com a nossa contribuição para semear a esperança. Esperança não é substantivo na linguagem filosófica, é verbo. Esperançar é esperar atuando, projetando bons pensamentos, boas ideias. Por exemplo, nesse contexto da pandemia, vai aqui uma dica para se pensar, tá bom? Não é uma afirmativa. O vírus não mata.
Não mata ninguém. O que pode levar alguém à desencarnação é a doença. É só você se medicar e tomar seus cuidados. Agora, se você entrar na linha da histeria, do medo, você vai fragilizar o seu sistema imunológico. Você vai abrir barreiras para infecções espirituais que são muito mais danosas do que o próprio Covid-19. E eu não estou aqui fazendo qualquer apologia à irresponsabilidade, ao descuidado, nada disso. Vamos ser claros. Mas convidando vocês para que juntos possamos ser humildes e valorizar essa mensagem que sugere que sejamos homens inteligentes na Terra, que é o último tópico deste capítulo. E o convite feito por Ferdinando, o Espírito Protetor, é que reflitamos sobre a inteligência. E eu encerro a minha participação trazendo o último parágrafo, quando ele diz assim: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Sejamos humildes. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Vamos abrir mão do que não atende. Vamos abraçar princípios norteadores que vão preencher o vazio existencial, que vão te dar força para superar os dramas, os conflitos, forças para perdoar aqueles que nos atacam. Tem algo que dói mais do que um ser que talvez partilhou contigo no mesmo lar se tornar o seu inimigo principal? Isso pode acontecer, não é só com o vizinho. Todos nós podemos ser visitados amanhã por um diagnóstico complicado, por uma desencarnação. Todos nós podemos passar por situações que, a princípio, são inaceitáveis, impensáveis. Como que nós vamos vencer? Primeiro, com confiança em Deus. Obediência aos ditames do coração. Resignados à configuração da intuição. Nos esforçando para sermos pessoas melhores. Estabelecendo uma sintonia com os agentes, com os benfeitores que nesse momento abraçam a todos. Confiando, trabalhando com este coração que está do seu lado. Ninguém constrói um edifício sozinho. A sua evolução, ela te pertence. A sua felicidade, a sua tristeza é de tua responsabilidade. Mas nós vivemos em sociedade. Podemos trabalhar em conjuntos. Porque unidos seremos força, separados apenas pontos de vista. Que possamos ter bondade no coração para receber o influxo do alto e sabedoria para colocar em prática no momento certo, na hora devida, no lugar oportuno. Que o espírito amigo, querido, maternal de Sheila e do companheiro Uruguaiana que está presente na nossa tela mental dessa noite, possam envolver a todos vocês nestas vibrações que estimulam o estudo da doutrina espírita. Todos os módulos
as turmas que eu visito, eu faço uma proposta e farei para você, se me permitirem. Elejam um mentor para a trajetória dentro do Espiritismo. Você pode fazer isso, você tem esse direito. Eu sugiro que o mentor seja Allan Kardec. Jamais se desvincule dele. Porque todos os problemas que poderemos enfrentar sem solução no caminho é por desconhecer a doutrina maravilhosa que nos foi legada pelas mãos do precursor dos novos tempos, pelo apóstolo da verdade, Allan Kardec. Tão próximo, tão querido, tão representativo do Cristo junto dos nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Eu me despeço dessa primeira parte com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo.